Chefes da diplomacia do grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo fizeram um alerta sobre as nações que se posicionarem ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Diplomatas de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido falaram em custos severos para quem oferecer assistência a Moscou. Apesar de não citar diretamente o Brasil e o presidente Lula, a declaração é vista como um recado ao chefe do executivo que também culpou a Ucrânia pela guerra e recebeu o chanceler russo Sergei Lavrov em Brasília. Ainda sobre esse tema, a Ucrânia convidou o presidente Lula a visitar Kiev para que ele compreenda a realidade da agressão russa. Roberto Mota, que achou Mota dessas reações, as críticas do G7 aos apoiadores da Rússia e esse convite reforçado do governo da Ucrânia para que Lula visite o país, passe pelo cenário da guerra, Mota? Os diplomatas do grupo do G7 avisaram quem oferecer assistência à Rússia em relação à invasão da Ucrânia vai pagar um preço alto. Esse grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Muita gente interpretou a declaração como um recado para o atual governo brasileiro, porque autoridades brasileiras têm feito declarações controvertidas. São declarações que provocaram repúdio internacional. São tentativas atrapalhadas de assumir um protagonismo em relações internacionais. Há quem diga até que é uma busca por um possível prêmio Nobel da Paz. O fato é que o novo governo conseguiu, em uma semana, desagradar os Estados Unidos e a Europa de uma forma que o governo Bolsonaro não conseguiu em 4 anos. O governo brasileiro está sendo visto por alguns observadores internacionais como um boneco de ventríloco do Putin. Vejam o que disse a imprensa internacional, a revista The Economist. A política externa brasileira é hiperativa, ambiciosa e ingênua. Vejam o que disse o Washington Post. O Ocidente pensava que o presidente do Brasil fosse ser um parceiro, mas ele tem seus próprios planos. O novo presidente do Brasil corre o risco de afastar os Estados Unidos e a Europa quando recebe fragatas iranianas, se engana sobre a invasão russa da Ucrânia e negocia com a China. O novo governo está transformando o Brasil em um pária internacional. Você, Zé, 1 minuto e meio. Olha, Lula acusou o golpe, né? E reconheceu o erro. Hoje, ele claramente recuou sobre essa história aí de que a guerra Rússia-Ucrânia seria um problema de 2, não é de 1. Um país está sendo invadido. Os americanos não se importam de relação com o Brasil, com a Rússia ou com a China, mas que sejam relações comerciais. Querem os americanos a evidência, isso fica muito claro, né? De que trata-se de uma relação comercial e não uma relação, vamos dizer assim, de costumes e de entendimento entre 2 países, porque são diferentes. A pressão, ela não foi direta, porque os Estados Unidos reconhecem a soberania do Brasil, né? Mas foi um indicativo claro de que Lula estava no caminho errado. Principalmente, ele foi inviabilizado, já está inviabilizado, de participar como queria, como exibicionista internacional, de qualquer tentativa de acordo entre os 2 países. Quem está de um lado, quem se define de um lado, não pode entrar no processo de paz, porque entra parcial. Então, hoje ele já reconheceu o erro, né? E Celso Amorim está correndo, hoje ele leu o discurso. Está correndo exatamente para tentar apagar esse incêndio.